E... Alô? Está funcionando? Bom dia a todos. Eu pensei aqui em levantar alguns problemas, mas, digamos assim, nós não havíamos conversado antes para fazer um trabalho conjunto. Então, ouvindo um pouco o que a Ana falou, eu vou tentar reduzir aqui, para não ficar repetindo o tempo, não ficar repetindo colocações. Vai ser uma apresentação mais curta. Bom, a ideia era apresentar alguns aspectos políticos na construção da história da psicologia, e eu optei por fazer um pouco uma reflexão em torno da formação do psicólogo, né? Contando um pouco da história do que foi, de certa forma, tem sido a formação em psicologia aqui no Rio de Janeiro. Então, peço licença para contar um pouco da história do que é a minha história de história de quem passou pela formação em psicologia aqui no Rio nas últimas décadas. Então, a questão norteadora desse texto diz respeito à construção não da história, mas de uma história da psicologia. Formulação que constitui sempre um exercício histórico na medida em que se há história da psicologia, é certamente porque a psicologia se constituiu de um conjunto de operações históricas. Neste movimento, cabe questionar a naturalidade da psicologia e das opções majoritárias. No meu caso, o interesse pela história começou pela curiosidade pela psicologia em geral, que eu acho que é assim na imensa maioria das pessoas. Estudante de graduação em psicologia, eu queria conhecer as teorias e sistemas de psicologia, gostaria de conhecer a história da psicologia experimental, dos termos de psicologia e outras entradas pelas quais a psicologia então era apresentada para nós. Esses livros que eu apresentei aqui eram os nomes dos livros que a gente estudava na história da psicologia experimental, temas da história da psicologia, teorias e sistemas psicológicos. E a gente ia lá meio que ingenuamente estudando os conteúdos desses livros sem que a gente pensasse muito como é que essa história estava sendo contada para nós. Mais do que isso, a gente simplesmente lia essa história buscando não apenas as teorias, mas sobretudo os autores, né? As grandes ideias, os grandes autores. E aí terminava o curso e passava a reproduzir esse modo de fazer história. História do autor, história dos sistemas, história das ideias. E era basicamente o que a gente fazia lá nos anos 90. É bom lembrar que os cursos de psicologia no Brasil, eles se formam a partir dos 1950, década de 50, e a partir da instituição da profissão de psicólogo no Brasil nos anos 60, esse número vai crescendo coletivamente. E para dar mais um marco para vocês, eu diria que a partir dos anos 80, o número de psicólogos no Brasil começa a crescer com uma intensidade muito grande, a ponto de hoje já temos no Brasil mais de 200 mil psicólogos. Essa breve incursão aqui na minha história evidenciava dois modos correntes de fazer história, próprios ao segmento dos historiadores da psicologia. Fazia os manuais de psicologia e o conhecimento teórico sistemático da obra do autor. Em outras palavras, de um lado, expunha-se a nós histórias como narrativa de um objeto cuja emergência não era questionada. O signo psicologia servindo como guia maior e as concepções vigentes, organizando todo o passado. Nessa época a gente ouvia frases assim, a psicologia lá dos gregos, a mente de Descartes usava com uma certa tranquilidade categorias psicológicas que foram construídas nos últimos séculos para toda a história de forma relativamente indiferente.
Bom, e de outro lado, cabia-nos aceder a um conhecimento da teoria da verdade do que o autor disse. É bem verdade que o conhecimento da galeria de autores relevantes consistia em uma forma de adentrar questões de algumas comunidades de doutores em psicologia. Levava-nos também, sem que percebíamos, a reproduzir o modo operante e a construir, na melhor das hipóteses, uma enciclopédia erudita sobre as ideias dos autores e a verdade ou a inverdade deste ou daquele comentador sobre esta ou aquela obra. No último caso, tanto melhor ou mais verdadeira a história ou a filosofia do autor, quanto maior a extensão da leitura das obras do autor. Pouco questionávamos os modos de fazer a história, ou os modos pelos quais a história era feita. Antes havia uma certa avidez de descobrir o verdadeiro caminho para fazer história, né? Aquela que nos revelaria o modo mais correto ou mais eficiente de fazer psicologia, já que a história não passava geralmente de uma curiosidade erudita que nos fazia entrar no caminho certo, mas nada contribuía para as pesquisas feitas na atualidade. As pesquisas de psicologia, que não fossem restritas a uma história da psicologia. Então, a consciência, a mente, o psiquismo, o comportamento, a conduta ou a inteligência, para citar alguns dos conceitos famosos da psicologia, já estavam aí e a história nos ajudava a descobrir, passeando pelas experiências dos antecessores, alguns atalhos. Bom, distinguindo dessa história celebratória, monumental, a história dos grandes nomes e dos grandes temas, naquela época, início dos anos 90, apresentava-se a nós, como questionamento, uma história dos problemas. Naquela época, eu me lembro que o nome de Michel Foucault era uma referência obrigatória nos cursos de psicologia no Rio de Janeiro. Mas a gente acabava fazendo com algumas propostas certo funcionamento do Estado, uma certa burocracia que gere e produz o conhecimento. Algo que deve ser incluído nessa reflexão, né? Afinal de contas, a gente está aqui para pensar um pouco esses aspectos políticos da construção da história da psicologia. A carreira universitária em uma instituição pública e federal de ensino superior, né, como é a minha, e a participação em programa de pós-graduação também impõe igualmente exigências de natureza política para a atividade de pesquisa em história da psicologia. A elaboração de projetos, a constituição de equipes de estudantes de graduação, pós-graduação, colegas, participação em eventos, internacionalização, tudo isso daí impõe determinadas reflexões de natureza política para a nossa pesquisa. Eu ainda acrescentaria algo que se tornou uma exigência muito cotidiana para nós aqui no Brasil, uma obrigação de escrever artigos, vários artigos, todos os anos, de forma que as pesquisas passaram a ser também mais curtas, assim, passaram a ter um contorno que é dado por esse tipo de inserção na comunidade. Né? Certamente, hoje em dia, o receituário, os procedimentos exigidos pelas revistas para a submissão de artigos estão entre as questões metodológicas mais importantes na produção de um trabalho em História da Psicologia. Além disso, eu acho que nós devíamos levar em consideração, não sabemos o quanto esse debate político ele não é explicitado de forma mais conceitual, as demandas cotidianas para uma política acadêmica, né? O trabalho de coordenação de programa de pós-graduação, o estabelecimento de critérios para avaliação da produção em psicologia, tudo isso daí configura um certo modo de fazer psicologia hoje em dia, de fazer história especialmente. Então, além dessas questões todas, que a Ana já listou, assim, de forma mais organizada do que eu,
em meu caso, olhando o que se fazia aqui no Brasil em história da psicologia e recusando um pouco essa história mais celebratória, essa história dos grandes nomes, eu notava uma certa rarefação, né, um certo esvaziamento de uma história que contasse do Brasil, de como a psicologia havia se estabelecido e como ela se propagou no Brasil, que apresenta hoje, eu repito, o maior colégio, né, de psicólogos do mundo, em termos numéricos, né? Então, optei por fazer uma pesquisa histórica da emergência da psicologia nesse país. Essa rarefação observada certamente explicita um desejo de que a história da psicologia no Brasil tenha sido e que seja recheada de novas narrativas e novos problemas. O colonialismo presente nas reflexões históricas sobre a psicologia tornava-se uma questão a ser abordada, e o atributo de que a história fornece nova consistência aos nossos problemas constitui, neste afazer, uma ferramenta de luta, uma ferramenta de reflexão sobre a nossa tarefa. A proposta de investigar essa psicologia no Brasil, ela certamente não correspondia a uma busca de uma identidade, né? A famosa psicologia brasileira, que durante alguns anos foi buscada, ligada a alguns projetos dos conselhos, do Conselho Federal de Psicologia, né? Se achava que havia uma psicologia brasileira e que a gente tinha que apresentá-la, organizá-la. Para citar uma história local, essa preocupação por uma história brasileira, ela, de certa forma, estava ligada a um conjunto de reflexões nos anos 80, né? Década que foi marcada pelo fim da ditadura militar no Brasil, pela valorização dos condicionantes históricos e sociais, tanto na formação do homem como na formação da psicologia. Então, alguns autores, majoritariamente lá de São Paulo, desenvolvendo uma psicologia social que valorizava os determinantes sociais na produção dessa psicologia e na produção do próprio homem, uma psicologia social, então, que naquela época estava marcada por um referencial marxista, acabou por defender a produção dessa psicologia local. Não deixa de ser curioso, né, que essa busca por uma psicologia brasileira tenha sido fomentada por autores que estavam ancorados numa reflexão marxista, né? Considerando, é claro, que o Marx não é brasileiro, né? Não se trata de uma ironia, né? Não estou fazendo isso, mas essa busca pela identidade configurava um esforço coletivo com significativo número de adeptos. Mas, no meu caso, não é essa a questão. Estou buscando uma identidade brasileira. Antes, uma recolocação desse projeto inicialmente universalista da psicologia e a valorização da historicidade do homem, né? Então, nesse sentido, cabia refletir sobre essas categorias da própria psicologia que eram narradas pela história da psicologia. Não se tratava propriamente de fazer uma psicologia da história, mas de, né, levar um pouco mais a sério a história e ver que as categorias psicológicas, elas também criadas em algum momento. Esse procedimento, ele colocava para nós, né, um problema das relações, dos modos de fazer psicologia e das relações entre esses modos de fazer psicologia em diferentes tradições teóricas, né? Então, para pensar a emergência e circulação da psicologia no Brasil, devemos relacioná-la à psicologia produzida em outros locais e dirigidas a outros problemas. Trata-se da circulação do conhecimento, mais da circulação do conhecimento do que do seu isolamento ou de sua suposta autoctonia. A valorização dos modos pelos quais os conhecimentos se tornam psicológicos e as orientações psicológicas de nossas ações, historicamente plasmadas, devem derivar tanto de uma cuidadosa análise das fontes históricas, quanto da problematização de uma natureza psicológica.
como do desejo de intervir no presente. Então, eu queria dar um exemplo aqui para terminar essa provocação, que é o seguinte. Felizmente, há alguns exemplos históricos desta tensão que elucidam muito do que foi feito, muito do que foi argumentado acima. Então, tem um trabalho de um autor brasileiro, né, feito em 1905, que eu andei trabalhando nesses últimos anos, um sujeito chamado Manuel Bonfim, né, que lançou em 1905 um livro chamado América Latina, Males de Origem. E ele escreveu esse livro lá, 110 anos atrás, a partir do estranhamento causado pela reputação perversamente malévola, essas são as palavras dele, reputação perversamente malévola atribuída à América Latina pelos franceses. E observação que tinha sido feita quando ele foi a Paris estudar junto com o Binet. Ele era responsável por um órgão de educação aqui no Brasil, que queria fazer algumas reformas educacionais, ouviu falar que o Binet, lá na França, estava fazendo um projeto grande de ordenação das classes escolares. Lá foi ele estudar com o Binet. A obra, estou citando o Manuel Bonfim, a obra produzida, na expressão do Manuel Bonfim, com o coração, expunha a tese de que a inferioridade entre os povos não é fruto das características permanentes de um povo, mas produzida e mantida por argumentos e ações variados a fim de garantir a dominação das nações salteadoras. Então, ele deslocava o problema imediatamente para um campo de uma relação política, de dominação entre as nações. O trabalho de psicologia social, boa parte do trabalho de psicologia era entendido por ele como, feito nos ditos países centrais, como exercendo essa função. Quando ele produziu o livro, isso gerou no Brasil sucessivas críticas, críticas em que os brasileiros, digamos assim, ilustres, referenciados nas grandes teorias europeias, achavam que aquilo ali não passava de uma bravata, de um trabalho menor. De certa forma, brasileiros defendendo o colonialismo. Mas o que me chamou a atenção nesse livro, que é um livro muito lido entre historiadores, entre sociólogos no Brasil, todo mundo que faz um curso de História e de Sociologia conhece Manuel Bonfim e leu isso no curso. Era o que o Manuel Bonfim era extremamente desconhecido entre os psicólogos, a gente não estuda isso nos cursos de psicologia até hoje, e ele chamava o livro dele de um ensaio de psicologia social. Dupla surpresa, por que psicologia social e por que ele não é lido, então, entre os psicólogos, mas lido profundamente entre os historiadores e os sociólogos? Então, esse contato com a obra de Bonfim colocou uma sucessão de problemas, esse que eu acabei de anunciar. Se o livro produziu uma certa captura identitária, um outro aspecto de extremo interesse desse livro é que talvez tenha sido um dos, um único no Brasil, eu ousaria dizer naquele momento, mas que tratava da América Latina, e não do Brasil, algo que também não é desenvolvido. Ainda hoje a gente está aqui na rede ibero-americana tentando conversar entre os diversos países, algo que não vem sendo feito há muito tempo. Então, se o livro produziu uma certa captura identitária, ele evidenciou o conflito histórico como constitutivo desta segmentação, exigindo de nós um posicionamento sobre as formas de manutenção das condições de exploração. Como uma análise histórica pode ser tão sociológica, como uma análise histórica pode ser tão sociológica e histórica e, por consequência, como uma psicologia no Brasil se desenvolveu para ser tão indiferente
das formas de dominação e expropriação. É uma provocação que eu estou fazendo aqui, e eu diria, só para terminar, que há um rico trabalho a ser feito na história da psicologia, longe dessas celebrações, longe dessas buscas identitárias, quer no campo conceitual, quer no campo do autor, ou da clássica erudição. Uma história consistente, aberta aos problemas políticos do presente e que nos ofereça entendimento das razões pelas quais vivemos desta maneira, ao mesmo tempo que nos fornece instrumento para a nossa transformação. Era isso.